Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, que é do canal Investidor Qualificado. E hoje nós vamos trabalhar algo que eu acho primordial você ter conhecimento de todas as empresas que estão no seu portfólio. Mas nesse vídeo especialmente nós vamos falar da tese de investimento da Irani. Eu sei que você pode falar simplesmente, André, eu já sei o que ela faz. Basicamente, nós temos ali o papel, basicamente papel do lado, temos ali as embalagens e um pouco ali do setor, vamos dizer assim, químico, com a terebentina. No entanto, eu quero trazer você aqui para alguns comentários que a própria gestão faz, que mostram o crescimento da empresa, mostram a relação da commodity com indicadores financeiros que nós temos e, claro, o potencial de crescimento. Isso é muito importante de você saber na medida em que a Irani ela pode trazer muitos dividendos. Mas eu quero deixar aqui um alerta para você. Existe uma dívida que é muito importante de você ter o conhecimento. E claro, não acredito que será ela a principal questão que pode atrapalhar essa empresa. Então, para a gente enxergar exatamente o que pode ou não prejudicar e beneficiar essa empresa, vamos dar uma olhada aqui no documento que eles trouxeram. Então, vamos lá. Eles falam aqui um pouco do o que é Irani, né? Somos o pure player brasileiro no segmento de embalagem listada no novo mercado da B3. Basicamente, novo mercado, uma governança de melhor qualidade, ações apenas ON, né? As ações ordinárias, com o free flow razoavelmente bom, com os direitos que são próprios mesmos aos acionistas, controladores também são para os acionistas minoritários, e isso é muito interessante. Eles estão há 80 anos, basicamente, nesta atividade, mostraram que quantos são os colaboradores que eles têm, e eu acho muito interessante você compreender de uma certa maneira, como que é a dinâmica de divisão aqui da empresa em relação à receita, porque ele coloca que eles tiveram em 2023 um valor de 1,6 bilhões em relação à receita líquida. Esse valor advém 58%, e eles colocam aqui de embalagem sustentável, ou então o papelão do lado, como você está vendo aqui. Além disso, eles mostram que 37% vem do papel para embalagem e papel sustentável também. E aí eles mostram finalmente que apenas 5% vem da parte de resina sustentável, que é o próprio breu e a própria teремbitina. Fato é que agora que você compreendeu onde essa empresa está segmentada no macro setor de papel e celulose, você já consegue diferenciar primordialmente a Suzano, a Klabin e agora então a Irani, tá bom? Seguindo aqui um pouco, e aqui eu acho que é muito importante esse slide porque ele mostra pra gente um indicador muito, muito importante, que é o Compound Annual Growth Ratio, ou o crescimento anual composto dessa empresa. Então significa que de 2019 para 2022, a empresa ela cresceu 23%. Isto é extremamente importante para você compreender para onde essa empresa ela pretende ir. E isso é também importante para você, claro, se tiver um modelo de valuation que você input lá valores relacionados ao crescimento dessa empresa, que você tome um certo cuidado. Por mais que de forma composta nós tenhamos aqui algo próximo a 23, 24% de crescimento da empresa, nós precisamos ter em mente algo muito importante também relacionado a esta empresa. Eu vou trazer vocês aqui para a tela para uma entrevista com o CEO da Irani, que ele fala o seguinte: depois do re-IPO que nós tivemos, que foi ali no ano de 2020. Eu só queria trazer esse dado para você ter uma compreensão clara dessa empresa. Basicamente, tinha as ações negociadas em bolsa, tinha a RANI 3 e RANI 4. Elas basicamente perderam boa parte ali da sua liquidez e depois a empresa decidiu fazer um re-IPO, colocar novas ações no mercado. E ali em 2020, a empresa ela conseguiu captar muito dinheiro. E quando você capta muito dinheiro, sabendo ali direcionar esse ativo para bons empregos dentro da empresa, você consegue um crescimento muito alto. E de fato, quando nós olhamos aqui para a empresa, desde 2020 e em diante, a empresa cresceu muito. Tanto é que você pode ver na questão da produção do papel ondulado, que é esse verdinho mais escuro, e papel normal, que está nesse verdinho mais claro, você pode enxergar de forma bastante clara que houve um aumento significativo de 16,8 toneladas para 23 toneladas. Basicamente esse é o valor aqui que nós temos, e eu acho muito importante você compreender como que isso daqui ocorreu com investimentos. E quando você percebe que desses 16 para os 23 o crescimento está cada vez mais lento,
significa que esse crescimento ele tende a ficar um pouco mais flat. Existe até para alguns especialistas em valuation que para os primeiros 5, 6 anos que a empresa é listada em bolsa, você imputa lá um crescimento muito alto, 20, 30, 40%. E para a perpetuidade, você coloca um crescimento mais modesto, na ordem de 5, 6, 7, até 8%, dependendo do setor que a empresa estiver. Esse outro gráfico aqui, que eu também achei muito interessante, ele mostra o mercado brasileiro de embalagens no ano de 2022. Não é o dado mais atualizado, no entanto, ele mostra aqui um pouco da tese de investimento. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é este estudo aqui da Braille, que ele confirma a percepção que a indústria e os consumidores estão substituindo o plástico por materiais mais sustentáveis. Maravilha, de fato isso está acontecendo. De 2020 para cá, a fatia de plásticos no valor bruto na produção da indústria recuou de 39,6 para 33,6, ou seja, uma queda de 6 pontos percentuais. Não ocorreu, porém, a captura totalmente do papel neste caso aqui. Porque você vê que, ao mesmo tempo, a participação do PO, que é papel ondulado, substituiu, ou melhor, subiu de 18,7 para 19,6. Basicamente, aqui, quase um ponto percentual eles conseguiram ganhar, e papel de 4,2 para 5,7, um crescimento de 1,5 pontos percentuais, tá bom? O que eu quero mostrar finalmente aqui para vocês neste slide? A empresa, ela cresceu muito, a princípio, porque ela conseguiu bastante investimentos. No entanto, não é só isso que você precisa saber. Você precisa saber que o papel ele está substituindo o plástico e alguns outros itens que eles utilizam ali para embalagem e para outras tantas coisas, tá bom? Seguindo aqui, eles mostram esse gráfico que eu acho até bastante interessante, que ele mostra os países em relação à produção de embalagens sustentáveis e papel ondulado. E aqui eles colocam a produção total de bilhões de metros quadrados e estamos aqui basicamente com 7,5 bilhões de metros quadrados de papel ondulado que são produzidos, ficando aqui em sexto lugar entre todos os players mundiais, que de fato é bastante interessante. E aqui entra uma percepção muito legal, que eu não tinha essa compreensão, mas 2020 trouxe um paradigma muito forte para essa indústria. Porque de 2020 para cá, com a pandemia, de fato, o e-commerce praticamente explodiu, né? Teve, de fato, uma procura muito grande por esse tipo de serviço e muitas empresas conseguiram capturar muito bem esta atividade. E aí entra aqui uma parábola, né? Que na corrida do ouro, não ganhou ouro ou não ganhou tanto dinheiro quem efetivamente foi procurar ouro, mas quem vendeu a pá. E nesse meio do e-commerce muito concorrido, com preços bastante competitivos, ganhou efetivamente aquele que produziu a embalagem para distribuir tantos e quantos itens que foram comprados. E quando você vê que o PIB tem uma correlação muito grande com a tonelada de papelão que é produzido e é colocado na indústria, de fato você consegue enxergar bem essa correlação. Conforme a economia anda bem, a Irani consegue andar bem. Agora, quando ela anda mal, que foi esse período de 14 até 16, a Irani também tem uma queda significativa, tá bom? Seguindo aqui, eles mostram um pouco da questão da reciclagem, mostrando que a fibra é muito melhor, não emite CO2, é biodegradável, tem uma taxa de reciclagem bastante alta. Então, maravilha, você entendeu um pouco da tese de investimentos. Agora, o que eu quero mostrar para vocês que aqui começa a entrar um pouco da perspectiva da empresa para o futuro. E aqui entra uma questão importante de você compreender, que é se a empresa aumentar a sua lucratividade, aumentar a sua participação no mercado, tiver uma expansão do e-commerce, a empresa consegue, consequentemente, distribuir bons dividendos para você que é acionista e permanecerá acionista dessa empresa. Eles têm uma estimativa e eu particularmente acho razoável. Eles preveem de 2024 para 2026 um crescimento composto aqui de 15% a cada ano. Quando você olha para essa conjuntura, me parece, e aí a gente consegue fazer uma correlação com aquilo que eu disse no começo, do crescimento anual composto, de que aqueles 23%, 24% ao ano vão começar a ficar um pouco menores até você chegar a uma taxa de crescimento menor. E de fato, você tem uma absorção do que é o e-commerce, da que as pessoas compram, de embalagens novas, bem razoável. E um crescimento aqui, de acordo, inclusive, com expectativas de um PIB melhor para o Brasil em 2024, 25, 26, pode exatamente coincidir com essas projeções aqui. E claro, se você tiver um crescimento de 15% ao ano, imagina, com o programa de recompra de ações aberto que eles têm, imagina como pode ser o seu retorno total.
fato, me parece bastante atrativo. Eles mostram aqui um pouco das regiões que eles estão, nós não vamos entrar exatamente nisso, porque eu falei isso em outro vídeo, mas eu quero chegar numa parte final aqui com vocês, falando um pouco da commodity, né? Eles colocam aqui que o preço das embalagens sustentáveis não é cíclico. É muito resiliente a períodos turbulentos da economia. E, de fato, isso se mostrou verdadeiro. E olha só, na crise do petróleo, Iraque invade Kuwait, foi bastante resiliente. A bolha do .com também foi bastante resiliente. Crise do subprime, que foi ali em 2008, também bastante resiliente. No entanto, o Covid, como eu falei para vocês, foi um marco que fez com que o papel aqui ondulado ele subisse muito em relação à sua cotação. Hoje, isso daqui está sofrendo uma pequena correção. Tende a voltar para o que estava aqui antes de 2020? Não acredito. Agora, tende a ficar aos preços que estava em 2021 e 2022? Também não acredito. Eu acredito numa retração nesse preço, como de fato já está ocorrendo. Olhando aqui, basicamente é o mesmo gráfico, né, mostrando um pouco das embalagens sustentáveis, que não é cíclico, que é resiliente a períodos turbulentos. E então, a gente dá uma última olhada aqui na empresa, numa questão que eu acho extremamente importante olhar aqui com vocês. Claro, tem a questão da EBIT, da margem, crescimento, mas tudo isso eu já falei num outro vídeo que eu vou deixar no card aqui final, tá bom? O que eu quero mostrar, por fim, é isso aqui. Estrutura de dívida. Aqui entra um ponto muito importante. Mas antes de você sair do vídeo e você achar que isso aqui está muito monótono, eu ainda vou passar o preço que os analistas consideram e a recomendação que os analistas consideram. Então, fica mais um pouquinho. Ó, vamos lá. Dívida de curto prazo, 3%. Dívida de longo prazo, maravilha. Eles estão com muitas dívidas para o longo prazo. Então, eles conseguem, de uma certa maneira, trabalhar bem o caixa. Tanto é que hoje a dívida líquida sobre EBITDA, uma relação bastante comum no mercado de se olhar, diz que basicamente em 2 anos eles conseguem pagar todas as dívidas. Maravilha, isso é ótimo para mim. Agora, o que me preocupa? O custo médio dessa dívida, 14,2% ao ano. Aí você precisa compreender um pouco mais em relação a essa empresa para a gente, então, enxergar se o futuro ele pode melhorar essa situação para a Irani ou se pode piorar. E para isso, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco dos demonstrativos. Por quê? Basicamente, eles captam dívida através da emissão de debêntures. Então, terceira, quarta, quinta emissão em moeda nacional, moeda estrangeira, tem tudo aqui, mas eu quero trabalhar essas aqui em específico. Por quê? Você tem algumas dívidas IPCA mais 5, maravilha. Para mim não é uma dívida alta. Para mim, IPCA mais 7, 8, 10, 12, 15, como eu já vi no mercado, sim, são dívidas altas. IPCA mais 5 não é uma dívida que vai realmente prejudicar a empresa. Agora, quando eu vejo aqui um CDI mais 4,5, um CDI mais 4,5 aqui, de fato, aqui começa a preocupar. Porque se nós temos uma Selic na ordem ali, que pode acontecer de 2024 finalizar com 10, 9,5, eu ainda assim estou falando de uma dívida de 14,5% ao ano. O que pode prejudicar muito ali na despesa financeira dessa empresa, o que pode comer muito do resultado. Porque imagina, você cresce 15%, mas a despesa financeira come 15% do seu resultado também. Então, o seu crescimento foi praticamente anulado pelo endividamento que você tem aqui. Então, isso é um ponto de atenção, mas que não invalida toda a tese de investimentos. Tá? Para a gente falar um pouco da empresa em relação a crescimento, eu vou até mostrar esse gráfico aqui para vocês, né? Que eles colocam a rentabilidade real, já descontando o IPCA no período todo, e no período aqui, vamos considerar apenas 5 anos, porque a empresa ela não tem, depois do IPO, tanto histórico aqui, vamos ter uma rentabilidade de 236%, claro, considerando aqui os dividendos, de fato, uma rentabilidade muito boa. Agora, eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo aqui, que eu fiz, os analistas recomendaram compra num preço-alvo de 13,66. A empresa caiu bastante, os resultados do quarto trimestre foram incorporados aqui na plataforma e esses 4 analistas mudaram a recomendação de compra para compra forte, recomendando aqui 3 analistas. Agora o preço-alvo não está mais nos 13,30, está aqui nos 13,60. De fato, existe um upside bastante razoável para essa empresa e ainda eu não vou fazer a compra. Eu disse tudo isso, mostrei a tese de investimento, me parece que tudo anda muito bem. O investimento na plataforma Gaia está ali finalizando, já está nos seus últimos passos, basicamente ali colocando tudo em operação e o ramp-up de fato vai ser em 2024. Nós teremos, portanto, neste ano resultados muito melhores.
mas as minhas projeções levaram a um preço muito mais conservador que esse. Então, eu particularmente começaria a comprar, começaria a olhar para a empresa abaixo dos R$ 8. Me parece que o cenário não está muito favorável para as minhas projeções, por isso eu estou renovando aqui algumas contas, mas as contas ainda estão muito próximas ao resultado que eu cheguei. Já mudei várias e quantas premissas, mas o resultado ainda fica ali próximo dos seus R$ 8. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir. Esse é o dividendo que você pode deixar aqui para mim no YouTube, de fato é muito importante. E claro, querendo conhecer um pouco mais, vou deixar aqui nossa área de membros e também outros 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho. Por hoje é isso. Muito obrigado.